Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Mar e agora a gente vai corrigir os exercícios da página 110, ok? Então, vem comigo, ó. 75. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa a medida do perímetro de cada polígono regular. Observem o seguinte, um polígono regular significa que ele tem todos os lados iguais. Então, se todos os lados são iguais, significa, gente, ó, que este lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, né? Então, significa que todos os lados medem x menos 2. Então, eu tenho x menos 2 uma vez, mais x menos 2 uma outra vez, então já tem essas duas aqui, ó, mais x menos 2 uma outra vez, e eu tenho x menos 2 uma outra vez, observem que eu vou circulando para não me perder, mais x menos 2 pela última vez. Tá? Agora eu vou fazer as contas, observem, ó, x mais x mais x mais x mais x é 5x, correto? Depois, menos 2 com menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, isso dá menos 10. Tá? Esse aqui é a forma polinomial. Então, aqui nós temos a forma polinomial. Então, forma polinomial. Tá, gente? Então, esta aqui é a forma polinomial deste polinômio. Porém, ele não quer a forma polinomial. Ele quer a forma fatorada. Então, como que nós vamos fazer para achar a forma fatorada? Observem aqui que nós temos duas formas de resolver esse exercício. Tá? A primeira delas é simplesmente fazendo o seguinte, ó, eu tenho 5x menos 10, então eu tenho dois coeficientes. Né? Eu vou fatorar ambos, né? Então fatorando ambos aqui, eu vou ter o 5, que ao fatorá-lo vai dar 5, que dá 1. O 10 ao fatorá-lo dá 5, né? Aqui eu posso começar pelo 2, né? Que geralmente é o que a gente faz, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Observe, então, que o 5 é o fator comum. Então, eu vou colocar aqui em evidência o 5. Letra comum eu não tenho nenhuma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só colocar em evidência o 5. Aqui vai ficar x, então 5x dividido por 5 dá x, e menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Acabou. Então, esta aqui é a nossa forma fatorada, né, gente? Essa foi a forma, digamos, um pouco mais trabalhosa de fazer, mas bem simples de entender. Forma fatorada. Porém, gente, nós poderíamos ter feito isso de uma outra forma, que é como eu vou fazer a letra B. Tá? Eu poderia ter feito a letra A assim. Fiz para vocês verem que tem várias formas de fazer. A letra B, olha que barbadinha. Eu sei que este lado é igual a esse, que 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 é igual a esse. Ou seja, todos os lados medem 3y mais 1. E quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, esta figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, isso aqui é um heptágono. Então, eu tenho 7 vezes isso aqui. Eu tenho 7 vezes o 3y mais 1. E essa já é a forma fatorada. Olha só, já está prontinho, gente. Nós poderíamos ter feito a forma fatorada do primeiro assim. Porque observem, ó, aqui nós já tínhamos que esse ladinho mede x menos 2. Como eu tenho isso 5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 vezes x menos 2. Isso já é a forma fatorada. Então, eu posso fazer dessas duas formas, somando tudo e depois colocando em evidência, ou já fazendo automaticamente. Tá ok, gente? Ele não pediu a forma polinomial deste perímetro da letra B. Então, essa é a resposta aqui, forma fatorada. Fácil, né, gente? Muito fácil. Exercício agora 76. Determine o fator comum a todos os termos em cada polinômio. Observem que ele não quer a forma fatorada, ele só quer o fator comum, gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a letra A, agora do 76, e nós temos 8zy menos 3y ao quadrado zx. Para colocar na forma fatorada, o que a gente vai fazer? Primeiro, lembra que eu tenho em mãos aí aquela dica que eu dei para vocês. Primeiro eu vou fatorar o número. Então, tem algum fator comum entre 8 e 3, gente? Não tem, né? Porque o 8 ele é um número par que dá por 2
que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. E o 3 é um número primo que dá por ele mesmo. Então não tem fator comum. Tá? Aí depois, como não tem nenhum número comum, eu vou para as letras. Tem uma letra comum? Tem. O Z e o Y aparecem em todos. Então aqui eu vou colocar em ordem alfabética YZ. Aí depois eu vou para qual o menor expoente do Y e do Z. Observem que o menor expoente é o 1, né? Então, abre parênteses e agora eu efetuo a divisão, que é o terceiro passo da dica que eu dei para vocês. Então, 8ZY dividido por YZ, eu posso cortar aqui, dá 8. Menos, com mais dá menos, 3 aqui continua 3. Y ao quadrado por Y na 1 dá Y na 1, porque eu diminuo os expoentes. O Z dividido por Z eu posso cortar, X. Prontinho. Essa seria a forma fatorada. Só que como a gente quer só o fator comum, a resposta é simplesmente YZ. Tá, gente? Então eu só fiz a forma fatorada para aproveitar o exercício. Mas o que ele queria era simplesmente o fator comum. Ó, na letra B eu vou fazer só o fator comum. Então, na letra B nós temos yx menos x² mais 4yx. Quem é o fator comum aqui, gente? É aquilo que aparece em tudo, né? Observa, o y aparece em tudo? Não, porque aqui não tem y. O x aparece em tudo. Então, quem é o fator comum? É x. E o menor expoente é 1. Então, este é o fator comum. Acabou. Não vou fazer a forma fatorada, tá bom? Não pede no exercício. Tá? A letra C, também nós temos aqui z² w ao cubo mais 13 zw² mais 10 zw ao quadrado. Observem, gente, que aqui nós não temos nenhum número comum a todos, porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 13, que é um número primo, e 10, que não tem nada a ver com 13. Então, quais são as letras que aparecem em tudo? É o Z e o W. Qual é o menor Z, gente? É o Z na 1, tá aqui. E o W, o menor, é o W². Observem que, né, o quadrado é o menor expoente do W. Prontinho. Esse é o fator comum. E para finalizar, nós vamos fazer a letra D. Né? A letra D eu tenho 6x² y ao cubo menos 2x na quinta y na sexta menos 4x² y ao quadrado. Aqui, se vocês observarem, para eu poder achar, né, o fator comum, eu vou ter aqui o 6, o 2 e o 4. Ao fatorar cada um deles, olha o que eu vou encontrar. Aqui eu vou encontrar 2, que dá por 3, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 2. Ok, fator comum, obviamente, é o número 2, né, gente? Então, o fator comum aqui é o número 2. E as letras que aparecem é x, y. O menor expoente de x é 2, o menor expoente de y também é 2. Então, esse é o fator comum. Fácil, né, gente? Barbadinho o exercício, hein? 76, ó, vamos lá. 76 pede o seguinte. Colocando o fator comum em evidência, escreva os polinômios da forma fatorada. Então, agora, além de colocar em evidência, né, achar o fator comum, eu tenho que fatorá-lo. Então, vamos lá, gente. Ó, letra A, 2x² mais 4y. Acho que é óbvio aqui, né, que o número que é em evidência, que eu vou colocar aqui, é o 2, né, porque tanto o 2 quanto o 4 são divisíveis por 2. Tá? O x e y não é uma letra comum, então vai ficar só o 2, né? O fator comum aqui é só o número 2. Então, 2x² dividido por 2, corto o 2, fica o x². 4y dividido por 2, sobra 2y. Prontinho, gente, ó, forma fatorada. Barbadinha, barbadinha. Olha só, gente, que legal, né? Agora vamos fazer a letra B. AB² menos 8AC, olha só. Quem é o fator comum? Numérico? Não tem, porque aqui é 1 e aqui é 8, não tem fator comum. Quais são as letras que aparecem em tudo? Somente a letra A. Menor expoente, 1. Ok, temos o fator em evidência, o fator comum. Agora eu vou dividir esse por esse. Aqui eu vou cortar o A, vai ficar o B², o 1 não precisa aparecer, né? O coeficiente 1 é invisível. Menos 8, aqui eu vou cortar o A, C. Barbadinha, gente, não tem como ser mais fácil que isso, né? Ó, letra C, o que nós temos aqui? 5z w² mais 25 z² w. Pessoal, ó, presta atenção. Aqui, obviamente, o 5 é o meu fator numérico comum. Então, aqui vai ficar 5. O zw, vou colocar em ordem alfabética? Vou. Né? Então, vai ficar wz.
Ah, mas professor, eu quero deixar igual ali. Deixa, não tem problema, pessoal. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então aqui nós temos 5ZW, o menor expoente do Z é 1 e do W é 1 também. Então aqui é o fator comum. Efetuando a divisão agora, né, que é o último passo, corta o 5, corta o Z, W ao quadrado por W não é W, mais 25 por 5 dá 5, Z quadrado por Z dá Z, W por W corta. Olha só que barbada, gente, muito fácil isso aqui, hein? Ó, agora a letra D, vamos lá. Letra D, nós temos agora 5, D, 12xy ao quadrado mais 9x na quinta y ao cubo. Vamos fatorar, gente, vamos fatorar o 12 e o 9, né? Então, fatorando 12, isso dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. O 9, por sua vez, dá por 3, que dá por 3, que dá 3, que dá 1. Quem é o fator comum, gente? Olha que barbada, ó. O 3, né? Ele está comum aos dois. Então, aqui, a forma fatorada vai ser 3xy, o menor grau do x é 1, o menor expoente do y é 2. Agora eu faço a divisão desses caras por esse, né? 12 por 3 dá 4, x corta com x, y ao quadrado corta com y ao quadrado, mais 9 por 3 dá 3, x na 5 por x na 1 dá x na quarto, y ao cubo por y ao quadrado dá y. Barbadinha! Olha só, gente, letra E. A letra E nós temos 4a ao cubo, b quadrado, c na quinta, menos 6a quadrado, b ao cubo, mais 14b quadrado, c. Olha só, gente, o que eu vou colocar em evidência aqui, né? Aqui eu tenho 4, 6 e 14. Se vocês olharem bem, né, todos são divisíveis por 2. Então aqui, ó, o fator comum é o 2. Okay? O A aparece em todos? Não, gente, aqui não tem A. O B aparece em todos? Sim, aqui tem B e aqui tem B. O C tem aqui, mas não tem no meio. Então, a única letra comum é o B. E o menor grau do B, se vocês observarem bem, né, é o 2, né, gente? Porque primeiro aqui eu tenho um 2, um 3 e um 2. Então, o menor é 2. E agora eu faço a divisão. 4 por 2 dá 2. A ao cubo não tem A para cortar. B quadrado eu corto, C na 5 continua. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. A quadrado, não tem A ali, B ao cubo por B quadrado dá B, mais 14 por 2 dá 7, B quadrado corta com B quadrado, sobra o C. Olha que fácil, gente, é muito fácil. Qualquer dúvida, pessoal, volta lá nos vídeos da semana passada, assiste de novo, pergunta na aula, tá ok? Não deixa para depois, hein, gente? Então, continuando aqui, exercício número 78. Vamos lá, gente. Olha só, caiu aqui. Okay? 78. O retângulo a seguir foi decomposto em 3 partes retangulares. Ok, então temos um retângulo aqui com 3 partes retangulares. Parte 1, parte 2, parte 3. Qual é a forma fatorada do polinômio que representa a medida do perímetro deste retângulo? Gente, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Lembra? Ó, perímetro, lembra, perímetro é a soma dos lados, das medidas dos lados, né, gente? Olha que fácil. Então, aqui eu tenho A, então aqui é A também, porque esse cara é igual a esse. Aqui eu tenho X, Y e Z igual às medidas lá de cima. Então, eu vou somar todo mundo, né? Obviamente. Então, observem que eu tenho aqui X mais Y mais Z. Só que eu tenho X, Y e Z aqui embaixo também. E eu tenho A e A. Se vocês observarem, eu tenho 2 vezes tudo isso. Então, eu tenho 2x mais 2y mais 2z mais 2a. Esse é o perímetro. Gente, qual é o fator comum? Meu Deus, como é difícil! Não, olha só, 2, 2, 2 e 2. Então, o fator comum aqui é 2. Né? E letras não tem. Então, vai ficar x mais y mais z mais a. Né? Porque ao dividir tudo isso aqui por 2, eu vou cortar os 2, vai ficar as letras. Olha que fácil. Forma fatorada. Letra A. Agora a letra B. Escreva o polinômio que representa a medida da área correspondente à parte 1, parte 2, parte 3. Então, gente, a área de um retângulo é base vezes altura. Vamos lembrar, né? Então, retângulozinho, né? Nós temos aqui, então, a base vezes altura. Neste caso, x vezes a. Então, a área do 1, vou botar aqui, ó, base x vezes altura a. XA. Ou AX, né? Se vocês quiserem colocar em ordem alfabética, que é melhor. Recomendo. Né? Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Depois aqui nós temos base vezes altura, y vezes a.
Então, YA ou AY, né? Então, essa é a área do 2, AY. E a área do 3 vai ser Z vezes A, ou seja, AZ. Então, nós temos aqui as 3 áreas, né, que foram solicitadas na letra B. A letra C, ela pede simplesmente para a gente escrever da forma fatorada a área do triângulo total, do retângulo total. O retângulo, gente, observem que é o que, pessoal? Ó, é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, se eu fizer desta forma, a área vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Isso é uma das formas de fazer. A área aqui vai ser AX mais AY mais AZ. Como eu quero a forma fatorada, obviamente o A é o meu fator comum. Ok? Coloquei o A em evidência, fiz a divisão, como vocês já sabem, ficou assim. Só que eu precisava ter feito isso? Não, gente, porque olha só. O que vai ser a área desse cara? A área desse cara é a base. O que é a base? É x mais y mais z, vezes a altura A. X mais y mais z, vezes a altura A. Acabou. Olha que barbadinho. Tá ok, pessoal? Exercício agora 79. Vamos lá no 79, ó. Para fatorar alguns polinômios, é conveniente reduzir os termos semelhantes. Então, sempre antes de fatorar, vocês vão fazer a redução dos termos semelhantes, né? Como ele mostra aqui no exemplo, né? Então, ó, dá uma pausa no vídeo, olha o exemplo aqui. Acho que vocês já devem ter feito o exercício, né? Porque para corrigir é bom ter feito antes, senão vocês vão estar se enganando, tá, pessoal? Ok? Lembrem, vocês não estão enganando o professor, vocês estão se enganando. Eu já sei a matéria, né, gente? Ó, então, vamos lá. Reduz os termos semelhantes em cada polinômio e em seguida fatórios. Então, vamos começar aqui pela letra A. A letra A, nós temos 7x menos 10xy mais 3xy menos 2x. Então, o que ele diz? Ó, reduza os termos semelhantes e depois fatório. Gente, olha só, presta atenção. 7x menos 2x, isso dá 5x. Depois eu tenho menos 10xy com 3xy, vai dar... Eu devo 10, eu tenho R$3, eu devo 7, ok? Ok, agora tem que fazer o quê? Fatorar. Gente, tem fator comum numérico? Não, 5 e 7 são primos, não tem fator numérico. E o fator numérico aqui é o x, né? O expoente 1. Aqui 5x divididos por x, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5. Menos, aqui dá para cortar o x, né? Então vai ficar 7y. Olha que barbadinha, gente. Olha que bonitinha a letra A. Letra B, nós temos aqui AB mais 6A mais 9AB menos A. Primeiro eu vou fazer a redução, né, dos termos semelhantes. Então, AB com 9AB dá 10AB. Ó, 10AB. 6A com menos A, obviamente, tenho 6, devo 1, tenho 5, 5A. Agora, gente, quem é que eu vou colocar em evidência aqui, pessoal? Olha só, entre 10 e 5, se eu fatorar o 10, vai ser 2 vezes 5. Obviamente, o 5 é o fator comum. Concordam? Então, 5 é o fator numérico e o A aparece nos dois. Então, agora eu vou fazer a divisão. 10 por 5 dá 2, A por A corta, sobra o B. 5 por 5 corta, A corta. Quando eu corto todo mundo, sobra o número 1 na divisão, né, gente? Cortei 5A dividido por 5A, ou seja, ele dividido por ele mesmo, dá este cara aqui. Prontinho, olha que bonitinho, muito bem. Agora a letra C, né? Letra C eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Letra C. Não, aqui tá muito apertado. Vou fazer aqui embaixo, ó, gente. Letra C. Aqui eu tenho x² y menos 4y ao quadrado mais 8y ao quadrado menos 5x² y. E agora, gente, termo semelhante, vamos juntar. Ó, x² y com menos 5x² y, isso dá. Tenho 1, né, que está aqui, devo 5, então eu devo 4. Devo 4x² y. Daqui, menos 4 com mais 8y, devo 4. Paguei 8, sobrou mais 4y ao quadrado. Quem é que eu vou botar em evidência? Essa é muito fácil, olha aqui, ó. 4, 4. Então eu coloco o 4 em evidência. Aqui vai ficar menos 4 por 4 dá menos 1. Né? Aqui vai ficar x... fator comum, gente. Além do 4 é o y, né? Y na 1, ó. Então aqui vai ficar 4 corta com 4, y corta com y. Vai ficar quem aqui? X² negativo. Menos com mais dá menos. Depois, 4 corta, y corta um deles, vai ficar um y só.
E a letra D, né, vou puxar aqui um pouquinho para baixo, a letra D vai ser 4x² y na sexta mais 6x² y na sexta menos 3x² y ao cubo mais 7x² y ao cubo. Vamos lá, gente. Ó, 4x² y na sexta. Onde eu tenho mais aqui? 6x² y na sexta. 4 com 6, 10x² y na sexta. Menos 3 com 7 dá mais 4x² y ao cubo. Colocando em evidência, aqui obviamente é o 2, né? O x e o y. O quadrado no x e o y ao cubo, que é o menor expoente. Agora eu faço divisão. 10x² y na sexta divididos por 2x² y. 10 por 2 dá 5. x² dá para cortar. Y na sexta por y ao cubo dá y ao cubo. Diminui os expoentes. 6 menos 3, 3. Né? Mais 4 divididos por 2. Né? Vou dividir aqui. Dá 2. x² corta. Y ao cubo corta também. Então aqui ficou 2. Olha que fácil, gente. Não entendeu? Pausa, volta, faz de novo, pensa. Ok? Não é difícil, pessoal. Exercício número 80. Vamos lá, gente. 80. Agrupe os termos que possuem fator comum e as expressões. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Observem que aqui nós temos a letra A, 2 mais 2y mais xy. Observe, não dá para fazer redução do termo semelhante. Não tem termos semelhantes aqui. Eu também não tenho um termo que é comum a todos. Observem, ó, o 2 ele está aqui e está aqui, mas não está aqui. O y está aqui e está ali, mas não está nos outros. Então eu não tenho um fator comum de imediato. Mas, como eu tenho 4 termos ou mais, eu preciso observar, se eu repartir isso aqui em 2 grupos, eu vou conseguir fazer isso aqui por agrupamento. Né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu coloquei no site para vocês o seguinte, ó. Pessoal, eu coloquei isso aqui para vocês, ó. Era uma dica de como efetuar uma fatoração. Então a dica era a seguinte, ó. Como que eu efetuo uma fatoração algébrica? A primeira pergunta que vocês vão fazer é... Primeira pergunta que vocês tinham que fazer era... Fatoração algébrica. É possível colocar um fator comum em evidência? Né? Observem que neste exercício, eu não tenho um fator comum. Então, eu vou mudar de pergunta. Ó, a resposta aqui, então, é possível colocar um fator comum em evidência? Não. Próxima pergunta. É possível fatorar por agrupamento? Sim. Se for sim, que é o caso, separe os polinômios e... Ó, presta atenção aqui, ó. Ok? Separe... Ó, ok? Separe os polinômios em grupos que tenham fatores comuns e coloque em evidência os fatores. Isso é fazer por agrupamento. Ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Observem que aqui eu tenho 2 em evidência. Quem é que sobra? 2 por 2 dá 1, mais 2y por 2 dá y. Mais, aqui quem é que eu vou colocar em evidência? O x. Aqui vai ficar 1 mais y. Observem que quando eu fiz por agrupamento, eu fiz 2 partes separadas. Observando agora, notem que aqui nós temos que 1 mais y é um fator, porque o 2 está multiplicando 1 mais y e o x está multiplicando 1 mais y. Então eu vou colocar agora 1 mais y em evidência. Quem é que vai sobrar? Vai sobrar o 2 e vai sobrar o x. É isso que é fazer por agrupamento, como nós já vimos em aula e no videozinho lá da semana passada. Não entendeu? Volta lá, dá uma olhadinha. Tá bom, gente? Então agora essa é a resposta. Ó. Ok? Então aqui está por fatorado por agrupamento. Ok, pessoal? Letra B, ó. Vamos fazer a letra B agora para a gente ver. A letra B nós temos ax mais b ao cubo y mais ay mais b ao cubo x. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fatorar. Não tem nenhum termo semelhante. Então, eu vou lá e vou ler. Ó. Pessoal, o que nós temos? É possível colocar um fator comum em evidência? Vamos ver. Ó, tem algum fator comum a todos aqui? Não tem. O A não está em todos, o X não está em todos, o Y não está em todos, o B não está em todos. Então, a resposta é não. Não dá para colocar em evidência.
Depois, é possível fatorar por agrupamento? Vamos ver. Olha só, gente. Observa que aqui eu tenho A e aqui eu tenho A. Então, eu vou juntar esses caras aqui. Se eu juntar esses caras aqui, eu vou ter A que multiplica X mais Y. Concorda? Eu tirei o A, coloquei em evidência. Por outro lado, quem é que eu posso colocar em evidência aqui e aqui, pessoal? Olha lá, ó, eu posso botar o B ao cubo em evidência. Colocando o B ao cubo em evidência, quem é que sobrou ali dentro? Sobrou o Y mais o X do outro. Muito bem, então deu para fazer por agrupamento. Só que observe o seguinte, se vocês olharem aqui, eu tenho, na verdade, A que multiplica X mais Y, mais B ao cubo que multiplica X mais Y. Porque Y mais X é a mesma coisa que X mais Y. E, olha que legal, X mais Y é um fator e X mais Y também é um fator, porque fator é tudo aquilo que multiplica. Pode ser um monômio, que é o que a gente estava vendo, ou pode ser um polinômio. Então, aqui, quem é que eu vou colocar em evidência, gente? Eu vou colocar, neste caso aqui, o X mais Y, que agora ele é o fator comum, e vai sobrar o A mais B ao cubo. Pronto, também fiz por agrupamento esse exercício. Então, tá prontinho. Olha que bonitinho. Ok? Agora vamos fazer a letra C e a letra D. Vou abrir um pouco de espaço aqui, né? Esse aqui já está bem cheinho. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui, botar esse aqui um pouquinho mais para baixo, não tem problema, ele fica aqui bonitinho. Ok, vou botar aqui. Juntinho do outro aqui, ó. Vamos fazer a letra C agora, ó. Letra C, pessoal. Nós temos 2x² mais 2xy menos 3x menos 3y. Novamente, qual é a primeira pergunta? Dá para colocar em evidência algum? Não dá, gente, não tem nada comum a todos. Dá para fazer por agrupamento? Vamos ver. Aqui tem 2x e aqui tem 2x. Vou colocar o 2x em evidência. 2x² dividido por 2x, corta. Aqui corta, fica só um x. Mais 2 dividido por 2 dá 1. X por x corta, que dá y. Aqui, observem, eu tenho menos 3 nos dois, então eu vou colocar o menos 3 em evidência, porque eu tenho menos nos dois. Então aqui vai ficar menos 3 com menos 3 dá corta, fica x. Menos 3 dividido por menos 3 dá mais 1, né, gente? Ó, menos com menos, mais. E aqui sobra o y. Observem que x mais y é um fator comum, então eu vou colocar ele em evidência. Ó, x mais y. E quem é que sobrou? 2x menos 3. Ok, gente? Presta atenção no sinal, hein? E a letra D, que é a última que nós temos aqui. E a letra D, vamos lá. Aqui eu tenho 3AB menos 4A² B² mais A ao cubo menos 12B ao cubo. Pessoal, primeira pergunta, tem fator comum a todos? Não tem, pode olhar, não tem. Então, por agrupamento, vamos ver. Ó, nós temos aqui, primeiramente, vamos ver, aqui nós temos o AB, aqui nós temos o AB, ok? Só que, se nós juntarmos esse AB com esse AB, aqui não vai ter nenhum fator comum, observem, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Observem que eu posso juntar, por exemplo, né, o menos 4 com o menos 12. Né? Então, aqui eu vou ficar, na verdade, com 3AB mais A ao cubo, né? Menos 4A² B² menos 12B ao cubo. Então, a ordem das parcelas não altera o resultado. Agora, observem que aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um A também. Então, colocando um A em evidência, vai ficar 3B mais A², fazendo a divisão, né? Acho que vocês já sabem fazer isso. Não sabe? Dá uma pausa, faz devagarinho, divide todo mundo por A, ok? Aqui eu tenho menos em evidência e 4. Né? Também posso colocar o B em evidência. Na verdade, eu posso botar o B², porque é o menor expoente do B. Quem é que vai sobrar? Menos com menos dá mais, A² dá A², B² corta, menos com menos dá mais, 12 por 4 dá 3, B ao cubo por B² dá B. Observem, gente, que aqui eu fiquei com A. Se eu colocar em ordem alfabética, vai ficar A² mais 3B. Isso eu faço da ordem alfabética, porque aí fica muito fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Ó. Quem é o fator comum agora aqui, gente? É o A² 3B. Olha só. Então, eu vou colocar aqui A² mais 3B, que multiplica. Quem é que sobra?
o A menos 4B quadrado. Ok, gente? Então, esse foi por agrupamento. Entendeu? Vê de novo, pergunta na aula. Ok, pessoal? Exercício 81. Vamos lá, gente. Exercício 81. Ó. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa a medida da área. Gente, aqui como eu tenho uma figura que não é uma figura retângulo, quadrado, não é nada específico, eu posso fazer uma coisa. Eu posso dividir essa figura em 2 retângulos. Olha que bonitinho. Né? Então, eu faço este retângulo e depois esse. Tá? Então, eu quero a área da figura. A área da figura vai ser a área total. Vai ser a área 1 mais a área 2. Se vocês observarem, né, a área 1 ela é base vezes altura. Então, olha só. Quanto mede essa base aqui? Essa base aqui mede x. Olha que interessante. Aqui não vale a pena a gente quebrar ela assim, sabe por quê? Porque nós temos aqui, ó, isso aqui tudo mede z. Ó, tudo isso aqui mede z. Então, se a gente cortar ela assim, fica mais fácil, ó. Por quê? Porque aí eu vou ter esta figura e esta. Ok? Olha como fica mais fácil fazer aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho, então, a área 1 e a área 2. A área total vai ser a soma dessas duas. Ok? Então, vamos ver. Primeiro, quanto é a área 1? A área 1, gente, é base. Essa base aqui mede quanto? Mede z menos y. Observem, ó. Z menos y. Por que mede z menos y? Porque tudo isso aqui é z, esse pedacinho é y, então este pedacinho que eu quero é o z menos esse y aqui. Então, a base é z menos y, vezes a altura x. Eu não vou fazer a conta porque ele quer a forma fatorada, então eu vou deixar já fatoradinho aqui. Depois, a área 2 vai ser essa de baixo, que é z vezes x. Olha só, z vezes x, base vezes altura. A área total vai ser a área 1, que é z menos y vezes x, mais z vezes x. Ok, pessoal? Olha que barbadinha, hein? Quem é o fator comum aqui? É o x. Coloco o x em evidência, sobra z menos y, né? Mais z. Prontinho. Acabou? Não. Z mais z, 2z. Então, x vai dar 2z menos y. Pronto, pessoal. Essa é a forma fatorada desse exercício. Ok, pessoal? E agora, exercício 82. Fatore as expressões algébricas. Vamos lá, gente. Vamos fatorar isso aqui. Letra A. A quadrado menos 64. Meu Deus, como vou fatorar isso? Gente, primeira pergunta. Fatoração algébrica. É possível colocar um fator comum em evidência? Sim ou não? Vamos olhar. Não tem nada comum entre os dois termos. Então, a resposta é não. Depois, é possível fatorar por agrupamento? Pessoal, só tem 2 termos. Para agrupamento tem que ter no mínimo 4. Então, a resposta aqui é não. Então, agora onde é que a gente vai parar? É possível usar produtos notáveis? Sim ou não? Se a resposta for não, não dá para fatorar, então fica assim. Se a resposta for sim, a gente vai usar os produtos notáveis. E aí, minha gente, os produtos notáveis, vamos lembrar, né? Ó, vou colocar eles aqui. Aqui temos os produtos notáveis, ó, aqui em cima. Então, vocês têm o que aqui, gente? Ó, a quadrado menos 64. Pessoal, 2 termos. Qual deles tem 2 termos? Aqui é um trinômio, aqui é um trinômio e aqui é um binômio. 2 termos é esse aqui. Então, quer dizer que a resposta tem que ser o produto da soma pela diferença. E aí, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho a quadrado menos 64. Observem que do a quadrado para virar a, eu tenho que tirar a raiz desses 2 caras aqui. A raiz de a quadrado é a. Então, aqui é a e a. A raiz de 64 é 8 e 8. Ou seja, a quadrado menos 64 é igual a mais 8 vezes a menos 8. O produto da soma pela diferença. Porque o produto da soma pela diferença é o que, gente? É o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro, a quadrado. Está aqui. Quadrado do segundo, 8 vezes 8, 64. Está aqui. Fechou. Tá ok, pessoal? Para entender isso aqui, tem que saber bem produtos notáveis. Tá bom, gente? Próximo, letra B. Eu tenho 9x quadrado menos 25y ao quadrado. Novamente, não tem termos em comum, né? Então, não dá para fazer por
evidência, não tem mais de 4 termos, então não dá para fazer por agrupamento, e tem 2 termos, então eu vou tentar fazer por produtos notáveis. Observem que eu tenho novamente um binômio, ó, 2 termos, e o binômio, ele vem daqui, né? Ó, A quadrado menos B quadrado, ele veio do produto da soma pela diferença. E para eu sair de um A quadrado e vir para o A, eu tenho que tirar a raiz. A mesma coisa para o B. Então aqui eu vou tirar a raiz dos 2 termos. Isso aqui vai ser o produto da soma pela diferença. Mas, professor, como que eu vou saber que é o produto da soma pela diferença? Gente, tem 2 termos. Se tem 2 termos, ele veio e uma subtração, né? Eu tenho, então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso só pode vir do produto da soma pela diferença. Então, se eu tenho um binômio com uma diferença no meio, isso veio do quadrado do produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 9 é 3. De x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de y é y. Repete os termos aqui. Ó. E se vocês abrirem esse cálculo, vocês vão voltar a ter o que vocês tinham. Então, isso aqui é igual a isso. Tá ok? Produto da soma pela diferença. Aqui nós temos a letra C. A quadrado, B na quarta, menos C na sexta. Tem um binômio de novo. Esse binômio, ele veio do produto da soma pela diferença. Tira a raiz desse cara. Raiz de A quadrado é A. Raiz de, de B na quarta é B quadrado. Lembra que a raiz a gente divide o expoente por 2, né? E aqui, raiz de C na sexta é C na 3. Aqui repete. Prontinho. Barbadinha. Professor, não estou entendendo. Vai lá, volta lá nos produtos notáveis, vê o videozinho de fatoração, pergunta na aula. Tá ok, gente? E a letra D, o que nós temos na letra D? Nós temos o seguinte, ó. 4 nonos x quadrado menos 1 16avos de y na 8. Professor, tem fração. Calma, gente. Fração não faz mal. Ó, temos um binômio. Isso aqui, então, temos um binômio e temos a diferença de 2 termos. Então, isso aqui é o produto da soma pela diferença. É fração? E daí, ó, tira a raiz, tira a raiz. Raiz de 4 é 2, né? Raiz de 9 é 3, cada um no seu lugar. Ó. Raiz de x quadrado é x. Então, aqui, 2 terços de x. Raiz de 1 é 1. Raiz de 16 é 4. Raiz de 8 y na 8 é y na quarta. Então, aqui, acabou. Gente, faz por partes, não tem mistério. É só tirar a raiz de todo mundo e colocar no lugar certo. Barbadinha. Então, essa foi a página 110. Agora vamos ver a página 111 no próximo vídeo.